Boa noite, graça e paz. Mais uma vez o Senhor nos deu a alegria, nos deu mais um dia, um momento para glorificar seu santo nome. Esta noite seria um estudo bem profundo para você conhecer uma religião que talvez nunca você imaginou que podia ser tão forte assim. E hoje de manhã nós tivemos uns encontros com alguns homens que deu para nós Deus o privilégio de participar juntos, ensinando como deve ensinar seu filho a doutrina. E hoje as mães, esta noite, ela vai também entender como o muçulmano faz e por que essa religião está crescendo ali. Tem gente que se pergunta assim: por que será que o islamismo está crescendo? Agora, se uma pessoa crente me pergunta isso, eu respondo assim: o islamismo não está crescendo, você que não está trabalhando. Porque quando você trabalha e outro trabalha, o desafio vai crescendo dos dois lados e você não percebe a forma do crescimento do seu oponente. Agora, se você está parado, o outro está trabalhando, você vai ver o crescimento. Isso é lógico, né? E hoje vamos falar sobre uma religião, conhecendo um pouquinho, navegando dentro dessa religião de uma profundidade que essa aula precisa de mais de 6 horas, viu? Mas eu vou fazer para você entender breve e não vamos tomar antes, com certeza, antes de manhã de madrugada terminamos. Mas a gente vai começar aqui. Em primeiro lugar, eu quero que você saiba, daqui a pouco você vai saber, quem estuda a Bíblia, ele vai saber que essa religião se foi profetizada pela Bíblia. A Bíblia falou sobre o Islã? Falou. O islamismo disse que a Bíblia profetizou sobre nossa religião. O crente não concorda. Eu concordo, porque eu naveguei na Escritura e eu vi claramente que se a Bíblia falou sobre essa religião. Não de forma positiva. Daqui a pouco vamos saber. Conhecendo o Islã e os muçulmanos. Primeiro ponto. Esses são muçulmanos. Mas você tem que ver uma coisa interessante. Como surgiu o islamismo? Onde começou? Para você saber, primeiro, foi Abraão o primeiro muçulmano? O que você disse? O muçulmano disse que Abraão foi o primeiro muçulmano na terra. Mas antes dele, Adão era muçulmano. Só Jesus na causa. Mas Abraão foi o primeiro muçulmano? Vamos começar a definir as coisas. Esse é um versículo do livro sagrado dos muçulmanos que identifica que Abraão era muçulmano. Essa aya al-Quran al-Karim, essa aya al-Fatiha. A mãe do Alcorão, abertura. Se você consegue terminar, ter sido ordenado a ser o primeiro a abraçar o Islã e não ser dos tantos idólatras. Isso é um versículo no Alcorão, porque Abraão era idólatra, não era? Se o pai dele idólatra, a mãe dele idólatra, o tio dele idólatra, e eles adoravam os outros deuses, e Deus chamou ele porque Abraão não se conformou com isso. É porque ele viu, no livro dos muçulmanos, disse que Abraão primeiro viu a lua, disse, esse é Deus. E quando saiu o sol, desapareceu a lua, disse, não pode ser esse Deus. Aí viu o sol, falou, esse é Deus. Aí de repente chegou a noite e foi o sol. Esse não é Deus.
Aí Deus chamou ele. Quem foi Muhammad? Muhammad nasceu em 570 depois de Cristo. Muhammad, o islamismo, ele não surgiu antes do cristianismo. Depois do cristianismo, por 600 e poucos anos depois. Muhammad foi órfão, casou com uma viúva, ele era um jovem comerciante. E por que eu coloquei essa palavra na juventude foi comerciante? Porque Muhammad era inalfabetizado. Esse é um milagre de Muhammad que anunciou ao Corão, ele é inalfabetizado. E eu coloco essa palavra assim. Mas Muhammad era inalfabetizado e ele não escreveu ao Corão, porque o Alcorão desceu escrito já. Então ele não teve milagre para escrever. Então, era comerciante. E comerciante, onde ele morava na Arábia Saudita, na época, o cristianismo era forte. Etiópia, Iêmen, Egito, Palestina, Israel, Líbano, tinha cristianismos e judeus habitavam nesse lugar. Então, se ele era comerciante, é óbvio que ele tinha contato com cristãos e com judeus. É óbvio que ele ia conhecer essas pessoas por causa do comércio, não por causa da religião. Mas já que ele quer fundar uma religião, ele precisa saber como vai começar. Com frequência irá a uma caverna para meditar, porque Muhammad não adorou supostamente ídolos. E aí em 610 tive a primeira revelação, 622 entrou em Meca, início do Islã, e morreu de maneira misteriosa. Esse está errado, ele morreu aos 63 anos. E vocês sabem que os muçulmanos dizem que toda a criação tem a identidade e a idade do Muhammad nas mãos? Todos vocês têm a identidade desse profeta nas mãos. Até o próprio pastor. Vem cá, vem. Abre as mãos. Assim. Tem uma coisa semelhante em nossas mãos? Tá? As linhas, né? Esse aqui, número 18, em árabe. Esse aqui, número 81, em árabe. 81 menos 18, quanto fica? 63. Meu parabéns, você tornou muçulmano. Volta lá. E isso, sabe, quando fala para uma criança muçulmana isso, ele fica elogiado, fica feliz, que ele faz parte da idade do profeta do Islã. Puxa, meu pai morreu aos 63 anos. Então eu tenho a idade do meu pai nas minhas mãos e vocês todos têm a mesma idade do meu pai. Glória a Deus. Bom, anjo Gabriel foi que revelou o Alcorão. Agora, caiu a ficha se a Bíblia falou sobre o Islã ou não? Quem tem a Bíblia na mão aqui? Capítulo 1, versículo 8, Gálatas. Amada irmã, o que disse capítulo 1, versículo 8 de Gálatas? Por favor. Nove. Continua.
Se um anjo do Senhor vem falando para vocês sobre um evangelho semelhante a esse, diferente daquele que nós anunciamos, seja nada. É bem claro, né? Mohammed recebeu uma revelação do anjo de Deus, anjo Gabriel, falando da Bíblia, do Antigo Testamento, falando da vida de Abraão, de Moisés, Davi, Salomão, profetizou sobre Jesus, sobre os profetas, sobre o reino de Israel, a destruição de Israel, o nascimento de Cristo. Ele veio, fez milagres, ele ressuscitou os mortos, e ele está no céu e vai voltar para reinar. Mas Jesus não é filho de Deus. A história é 80% correta e o 20% não é. Isso é semelhante, mas não é. Por isso, apóstolo Paulo, inspirado por Deus, foi avisado sobre essa religião que vai surgir. Que ela levou 1/3 da população da terra a favor dela. Viu? Quando um muçulmano me disse a Bíblia falou sobre o Corão, eu falo, claro, com certeza. E repetido 2 vezes. 8 e 9. O Império Otomano. Esse Império Islâmico não é Império Árabe. A base do Islã. Atenção, vamos lá. Não todos os árabes são muçulmanos. Otomano é turcos. Você chamar de um sírio, um libanês de turco, se não é crente, você perde os dentes. Eu te estou falando. Imagina você vai lá em Foz do Iguaçu e chamar um paraguaio de Argentina. Você não volta a não ser assaltado. Nem todos os muçulmanos são árabes. Não confunde as coisas. Os árabes são povo. Nós estudamos isso ontem à noite, certo? É um povo, pessoas formaram um povo que são árabes. Muçulmanos são aqueles que seguem a religião muçulmana. Cristãos. Não todos cristãos são brasileiros. Brasileiro é um povo. Tem brasileiro cristão, tem brasileiro ateu, tem brasileiro comunista, tem brasileiro muçulmano, tem brasileiro crente, tem brasileiro ortodoxo, por aí vai. Mas o brasileiro é um povo. Tem nada a ver com o cristianismo. Não todos os cristãos são brasileiros, nem todos os brasileiros são cristãos. Não todos os árabes são muçulmanos, nem todos os muçulmanos são árabes. Vamos definir uma coisa aqui. Esses são os países árabes. Não confunde as coisas. Quando falo esses são os países árabes, eu não estou referindo a Mauritânia, a Marrocos, a Algéria, Tunísia, Líbia, Egito e Iêmen. Mesmo que você está vendo isso na mapa. Os palestinos existiam na terra de Palestina antes dos árabes. Biblicamente disse, Abraão quando foi para lá, ele tinha palestinos, não tinha? Não existia árabes. Antes dos árabes. Eu estou falando dos árabes, segundo a Bíblia, onde fui habitar Ismael, e o primeiro filho dele que nasceu na Arábia, em Nabaiute. Por isso eu falei, não é Ismael, é o primeiro árabe. O primeiro árabe é Nabaiute, o filho primogênito, que nasceu na Arábia. Se você é brasileiro, casado com uma brasileira, e você vai lá para a China e nasce seu filho lá, ele não é brasileiro, é chinês, não é? Onde nasceu.
Então, esse aqui é uma forma para você entender. Os países árabes, conta comigo. Saúde Arábia, Oman, Catar, Emirates, Bahrein, Kuwait e ponto final. Jordânia não era árabe, Iraque não era árabe, lembra ontem a aula? Não era árabe. E Síria não era árabe, são assírios. E Líbano não era árabe, porque são fenícios, cananeus. Mas por que esse continente hoje se chama árabe? Porque Egito, a República Árabe do Egito. Os árabes muçulmanos, quando surgiu o Islã, e ganhou guerras, e conquistou terras, começou a dominar esta área. Vamos, dominando Egito, entramos no Egito. O que é a primeira coisa que deve fazer o árabe? Mudar a língua. Porque a língua do Egito era a língua dos faraós. É totalmente diferente dos árabes. Hoje, não existe uma pessoa no Egito que fala a língua dos faraós. Porque os muçulmanos árabes conseguiram derrubar toda essa. Terminaram de Arábia Saudita, começaram a sair, entraram no Jordão. Pegaram o Jordão, transformaram a língua em árabe. Quem não fala árabe morre, ensinava só árabe. E depois tomaram Líbano, Síria, Iraque, Kuwait, Bahrein. Porque se eu falo que Líbia era um país árabe, não tem sentido, porque Líbia não está no continente árabe, ela está no continente africano. Está na África. Egito, na África. Sudão, na África. Então, os muçulmanos, onde eles entravam, os árabes, primeira coisa que faziam de tudo para mudar a língua. Porque quando você muda a sua língua, você pertence à língua nova que você falava, certo? Você é brasileiro, mas você não fala brasileiro. Você fala português. Onde está Portugal, onde está Brasil? Onde está Portugal é um ponto no mapa, onde está Brasil é a metade do mapa. E você fala a língua deles. Toda a América Latina, a maioria fala espanhol, porque os espanhóis fizeram a mesma coisa como os árabes. Dominaram a língua. Quando o Império Muçulmano Árabe entrou na Espanha, ele tentou de toda forma mudar a língua espanhol para árabes. Por isso você vê no espanhol, tem algumas palavras em árabe, eles não conseguiram, porque na Espanha eles não abriram mão, eles lutaram até o final. Tem palavra arroz, açúcar, azeitona, azeite, al-hajar, tem várias palavras que elas são do contexto árabe. Então começa pouco a pouco. Esses são os países árabes. Quando eles conquistaram, já se tornou esses países árabes no contexto islâmico. 5 pilares do Islã. Primeiro pilar. Qual é o primeiro pilar para você se tornar crente? Testemunhar, verdade? Confessar. Dizer, eu creio que o Senhor Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador. Você se torna crente. Eu creio em Cristo Jesus como Deus, como Salvador, não é? Profissão de fé. A profissão de Shahada. Primeira parte. Não há Deus a não ser Allah. La ilaha illallah. Segunda parte. Muhammad Rasulullah. Muhammad seu profeta. Dessa forma, com o sunita você se torna muçulmano. Com o xiita tem mais um. Wa ashhadu anna Aliyan waliyullah, que o genro do profeta também é um seguidor. Mas não vamos entrar agora em diferentes religiões. Então você fala La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ou você conta toda a shahada.
o século. 5. Al-Hadith. Esses são ditos do profeta. Aqui a gente falamos um pouco. Xiita concorda, sunita não concorda, favorece aqui, desfavorece aqui. E aí uma bagunça. Eu nunca acreditei nisso porque uma declaração ou uma frase de um homem de faz mais de 1500 anos, dita hoje da mesma forma que ele lançou naquele dia, é impossível. Porque ela foi dele para outro e outro passou para uma mulher, ainda passou para uma mulher. Vai chegar a mesma coisa? Não vai. Mulher árabe, estou dizendo. Não é brasileira, né? Então, não vai chegar correta a palavra, frase completa. Se aquela menina lá dá uma frase a seu filho, e seu filho vai passar para cá, devagar, para cá, para cá, para cá, e rodar, vai chegar lá em cima diferente. Com certeza uma coisa vai ser diferente. Porque tantas mulheres aqui educadas que vão passar corretamente a palavra. Mas os homens vão falhar. Eu não quero apanhar. Vamos lá. Essa aqui é a shahada. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Você está lendo? Você está lendo ou não? Ah, então você não está tornando um muçulmano. Tem que se tornar pelo menos um pouco. Principais momentos no Islã. O nascimento. Quem lembra isso? Aí começa o Islã. Na hora que a criança nasce. Começar a construir a religião na vida de seu filho. 2 orações nos ouvidos. Você já fez isso fazendo orações para seu filho? Sabe, eu lembro bem claro quando eu viajava depois da minha conversão e voltava para casa, às vezes por horários madrugada, aquele frio, a esposa está dormindo, e o filho está ao lado dela, meu filho assim, e eu chegava assim, deixava quietinho ali, todo ali, devagarzinho, e pegava a minha criança assim, e devagarzinho saindo assim, indo para o meu escritório, sentava na cadeira, abria a Bíblia, colocava minha boca nos ouvidos e lendo a Bíblia nos ouvidos do meu filho. No princípio, criou o Senhor Deus os céus e a terra. Começava assim, meu filho já ouviu nos ouvidos dele desde quando nasceu, até o momento que começou a ler toda a Bíblia, 5 vezes nos ouvidos. Quando eu terminava e ia viajar, eu falava para minha esposa, eu parei aqui, você continua. Até que eu volto, eu vou continuar. Esta parte de ensinar não é parte do papai só. Ambos, pai e mãe. E o muçulmano faz isso. Por isso começa a construir o islamismo na vida dele. Nascimento, conversão. A shahada. Que lindo que a gente dá uma aula sobre o cristianismo dessa forma. Onde começa o cristianismo? Na vida do seu filho, aí quando nasce. Segundo momento, conversão. Uau! Não vai ter lugar para plantar igreja, sabe? Morte. Nasceu, converteu, morreu. Quem é Allah? O Deus da Bíblia não tem nenhum profeta chamado Muhammad. Ou tem? Os muçulmanos têm, que em João 14 tem. Porque quando Jesus
fala que enviarei para vocês o Consolador. A palavra Consolador em árabe se chama Al-Mu'in. É um dos nomes do Muhammad, que ele é a vez de Ahmad, Muhammad, Mahmud, Mu'in. Falou. A Bíblia disse que Jesus vai enviar Muhammad. Mas eles não completam no versículo. Que ficará com vocês quando? Quanto tempo? Quanto tempo fica o Consolador com a gente? Sempre. Muhammad morreu. Não conseguiu ficar com a gente para sempre. Então, nós não temos na Bíblia um profeta chamado Muhammad. Fechou a Bíblia João Batista. O que disse a minha Bíblia, não sei que a sua disse a mesma, não sei. Também? João Batista foi o último profeta? Ou ainda tem revelações? Para mim não tem. Agora, se você tem, eu preciso conhecer. Você nota esses versículos lá embaixo. Depois você faz verificação, porque esse slide vai ficar lá em cima. Aí você faz verificação, porque eu não vamos terminar nem por um mês. Se eu vou citar, abre 3, tal, porque é comparações. O Deus da Bíblia terminou a linhagem profética em João Batista. Tem pessoa que eu estava dando aula outro dia em Morretes, lá no litoral do Paraná, depois do culto, tal, e aí ele entrou, sentou, e ele falou para mim, sabe, eu não tenho compromisso com a igreja, eu nunca frequento a igreja, eu sou convertido, mas eu nunca tive comunhão com a igreja. Falei, que bom que você veio hoje. Falou, não, eu ouvi a sua palestra, eu venho te repreender. Repreender em quê? Que eu sou profeta. Você disse aqui, eu sou João Batista. Não, eu sou profeta aqui. Falei, e qual é seu livro na Bíblia? Ah, está zombando de mim? Não, estou perguntando a mim. Ele não respondeu, saiu. Ficou chateado ainda. Bom, desde a Bíblia alertou seu povo ao começo da Bíblia, até o final, falando dos falsos profetas. Se nós confessamos que Muhammad é um profeta, sim, mas deixa isso aí. Quantos falsos profetas degolou Elias? Oh. Tem sangue árabe esse Elias, gosta de degolar pessoas. Segundo pilar, oração, gente. Sabe, outro dia passou para mim um vídeo. Eu não sei, não estou falando da política, eu quero dar um exemplo só. Tá bom? A faixa de Gaza, ela não tem mais um prédio um em cima do outro por causa da guerra, bombardeios, bombas. Eles lançam bombas, outro lança bomba, avião, não tem mais prédios. Tudo no chão. E tiros por todo lado, bombardeio de todo lado, bombas, tiros, balas, explosões por todo lado. E o que me chamou a atenção naquele vídeo, uma mulher com 3 crianças saindo de um buraco, indo para cima, direcionado para a direção de Meca com uma burca, colocou o tapete em cima de tudo que está destruído, parou com seus filhos e fez a oração. Esse que me chamou a atenção. Ou seja, não há bombardeio, não há dilúvio, não há chuva, não há guerra, não há bombas que impede que um muçulmano levantasse, puxar tapete e orar. Quando nossa igreja, o pastor chama culto de oração, se tem 500 membros, passa 40, já está bom. Quantas vezes um muçulmano chama para orar por dia? 5 vezes. Mas uma vez lançou o horário, Allahu Akbar, todo mundo já está na mesquita. Se está chovendo, não importa, ele vai.
Não tem como. Essa é uma arma poderosa para nós. Esse aqui não é uma escolha que foi dada para nós. Isso aqui é um mandamento, uma ordem para nos orar. Eu tomo isso como obrigação. Quantas vezes os muçulmanos devem rezar por dia? Supostamente sim. Vamos lá. Período de Meca, 2 orações, Sura, esses são os números da Sura, Al-Fajr de manhã, Al-Maghrib da tarde. São 2 períodos de Meca e 2 orações na Sura, esse que foi colocado no livro dos muçulmanos. Mas a gente vai definir aqui um por um. Período de Medina, uma oração, Sura. Dor, meio-dia. Então, as orações são 5. Uma de manhã, de madrugada, outra antes do meio-dia para depois do meio-dia, a terceira depois da 1h30 da tarde até 4h30 da tarde, depois a quarta de 5h30 da tarde até 8h30 de noite, depois a quinta de 8h30 até 11h59. Isso somente as orações obrigatórias que o muçulmano todo, se é muçulmano de verdade ou de mentira, ele faz isso. E todas as orações são direcionadas para Meca. Se é Meca aqui e eu oro 20 vezes aqui, Allah não escuta. Eu uma vez tomei umas pancadas muito fortes, porque eu estava assim sentado, todo mundo estava indo na mesquita. Aí eu falei com um deles aí que não gosta de mim, né? E eu zumbei, não é zumba, daí perguntei, né? Vamos dizer assim. Perguntei um que não deveria perguntar. Falei, você viaja para o Líbano? Ele falou assim. Falei, quantas horas daqui para o Líbano? Ele falou 18 horas, direto. Falei, e aí? Quando você está no céu, como você ora? Você meio que está embaixo. Calma, cara. Estou perguntando só, ué. Então, tem que ser direcionado na Meca. Por que os muçulmanos oram direcionado na Meca? Pastor, qual foi a oração quando Salomão construiu o templo? Todas as orações direcionadas por esse templo serão ouvidas. E vem me dizer que o islamismo não copiou nada da Bíblia. Não é? Isso está na Bíblia, não está? Salat al-Fajr é a primeira oração de madrugada. Começa 3h30 até 5h30, antes de nascer o sol. Oração de alvorada, 5h15 de manhã termina. São 2 ajoelhadas. Segunda oração. Oração de meio-dia. 4 ajoelhadas. Terceira oração. Oração da tarde, 15h15. 4 ajoelhadas. A quarta oração. Oração do pôr do sol, até 19h30. Acabou. Mas falta mais uma. A quinta. Oração da noite, a partir das 20h30. Até 23h59. Porque meia-noite já é o dia seguinte. E se a pessoa não faz isso? Ele pode repetir. A vez de orar 5 vezes por dia, vai orar 10 vezes por dia.
Ou seja, e de manhã 2 vezes, à tarde 2 vezes, à tardezinha 2 vezes, ao pôr do sol 2 vezes e à noite 2 vezes. Aí ele orou por hoje e por ontem que ele não fez. E o muçulmano pode orar no lugar dos pais deles que morreram, que não oraram. Pode fazer jejum no lugar dos pais e parentes que não fizeram. E isso será considerado a favor deles depois da morte. Então, se ele está 20 anos condenado no inferno, aliás, que o muçulmano não vai direto para o céu ou inferno. Ele vai para o purgatório, uma coisa assim, né? É até a volta de Cristo. Assim diz a tradição do Hadith do profeta. Allah não aceita a oração de alguém se ele não estiver em estado de purificação. Quem sabe qual o livro que eu mais amo na Bíblia? Levítico. Porque vamos entrar em Levítico agora. Tudo o que vamos ver é Levítico, gente. Vamos ver. Grande confiança que os muçulmanos têm em Allah e na oração, porque é a purificação. O modo de fazer purificação. Obrigatório. A purificação é obrigatória, viu? Esse aqui, opcional. Muçulmano xiita lava a perna, sunita não lava, às vezes sunita lava, xiita não lava e por aí vai. Confusão. Isso para nariz, xiita é obrigação, sunita é opcional. Para limpar a nariz. Lavar a cara, obrigatório. Sunita não é obrigatório, xiita é obrigatório. Uma confusão. Só do nada, né? Obrigatório lavar as mãos. Tocar um cachorro, tem que lavar as mãos. Daqui para cá 7 vezes. Xiita não lava as orelhas. Sunita lava. Xiita não lava, sunita lava. Xiita lava a cabeça, sunita não lava a cabeça. E esse disse, eu tenho razão, você não é, esse aí por aí vai. Obrigatório, xiita. Ali opcional, sunita. O que você vê aqui, um aqui é obrigatório e outro que é opcional, não confunde. Então você decide assim, esse sunita é xiita. E se não estiver água? Peguei você, muçulmano. Se não estiver água, como você vai se purificar? Com areia. Bater 3 vezes nas areias, passar nas mãos, bater mais 3 vezes, passar na testa. Acabou, purificou. Já é purificado. Com areia. Purificação que exige banho. Agora, o dentro do Levítico. Em caso de ejaculação de qualquer modo, é preciso exigir banho. Relação sexual. Quando o rei Davi passou por sacerdote Abimeleque, fugindo de Saul. Primeira pergunta, quando deu pão, você está purificado? Claro, nós estamos numa missão santa. Quando nós estamos numa missão santa, nós ficamos longe das mulheres. Levítico define muito bem isso, viu? Levítico, Números, fala bem sobre esse ato sexual. Aconteceu, tem que tomar banho. Após a menstruação ou após parto, a mulher
Quando está nesse período, a mulher não pode orar, não pode tocar comida, não pode tocar o livro sagrado, não pode tocar alimentos. Ela é impura até que se limpa e toma banho. Levítico. A lei está aqui, a lei judaica está aqui. Qual foi o impedimento do papai de Raquel pegar os deuses dela? Ela sentou em cima e falou: eu estou menstruada. Não existe uma lei que o muçulmano acrescentou que não seja copiada pela Bíblia, viu? Para nos confundir. Por isso eu falo, quem vai trabalhar como muçulmano precisa urgente conhecer esse livro. Se não conhece esse livro, não tenta. Vai confundir sua vida. O que mais? Se tocar no corpo do morto. Bíblico. Quem toca o morto não pode tocar, não pode entrar no santuário, não pode, não é? Também. Tocar morto, tem que tomar banho. Obrigatório dar banho na pessoa que morreu antes de sepultá-la. Bíblico. A oração deve ser direcionada para Meca, na Arábia Saudita. Sabem que a Arábia chamava Arábia. Saudita pertence à família do rei, que ele dominou faz uns 100 anos por aí. Ela não chamava Arábia Saudita. Saudita é porque a família Ali Saud dominaram esse aqui, os ingleses deram para eles esse poder, vamos dividir o ouro, vamos dividir o petróleo e você fica para sempre. E ficaram na Arábia Saudita. As posições para a oração, sabe? Quem é muçulmano não precisa ir no ginásio. Porque se houvesse fazer esse exercício, eu estou falando mãos, cabeças, pernas, pescoço, joelhos, coxas, patas, tudo. É um exercício maravilhoso. Primeiro você parar. Quando você levanta as mãos, já, exercício. 1, 2, né? Começa. Agora, ó, quando você vem a segunda vez, acumula 2, né? Aí quando você se ajoelha, 3, lá embaixo. Aí depois você se levanta, todo o seu corpo. Levanta todo. E aí você começa. Esse aqui, primeira posição, segunda posição. Esse aqui sunita faz assim. Tem sunita que faz assim. Tem sunita que faz assim. Tem sunita que faz assim. Xiita só faz assim. Então, se você entra numa mesquita sunita, é difícil ver uma pessoa assim. Você vê esse, você vê esse, você vê esse, você vê esse, mas não vê esse. A mesquita xiita, você vê todo mundo assim, parado. Uma forma de que, assim como Deus me criou. Bom, segunda posição, exercício. Exercício. E ó, seus olhares se passam por frente de você. Donald Trump, você não pode olhar para ele. No chão. Direcionado no chão, não importa. Se uma pessoa morre aqui, dilúvio aqui, você não pode mexer. Porque é um momento entre você e Deus. E o povo não mexe, tiros, balas, bombardeio, ele está ali, está orando, não está nem aí. Parece que se desliga. Até o sunita mexe, até os dedinhos faz exercício, viu? Essa é a ajoelhada, ó. O pescoço faz parte. Aqui quando ele deita, né? Levanta só barra, viu? Pescoço. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Então, também é parte
Eu faço por isso, me dói a pescoço, porque eu não estou fazendo esse exercício mais. Bom, a importância do Surat al-Fatiha são versículos do Alcorão. A mãe do Alcorão, que ela não foi a primeira que foi colocada, mas foi colocada a abertura, porque a primeira a sura que veio para Muhammad, ela veio para ele, Iqra, ou leia. Muhammad era inalfabetizado, né? E eu falei que o Alcorão desceu escrito. Então, para você escrever, não dá. Você lê, já está escrito. E disse Allah para ele, leia. E Muhammad responde, mas eu não sei ler. E o Gabriel disse, leia. E ele disse, mas eu não sei ler. E ele falou, leia em nome de teu Deus, Allah. E Muhammad começou a ler. A história que eles contam, viu? Esse é o Surat al-Fatiha. Eu pego uma desse aqui e confronto um muçulmano. Veja, vamos ler em nome de Allah, o clemente. Claro, nosso Deus também é clemente, misericordioso. O misericordioso, o louvor a Deus, nosso Deus é louvado. Senhor dos mundos, Ele é o Senhor de tudo. O clemente e misericordioso, soberano do dia do juízo, é o nosso Deus. Unicamente a Ti adoramos. Nós adoramos a Ele único. Aí eu começo a pegar o muçulmano a pé. E aí? E somente a Ti rogamos ajuda. E nós só pedimos a Jesus ajuda. Agora, veja o muçulmano que a aclamação dele. Guia-nos a senda reta. Eu falo, você está pedindo a um Deus que te guiar na senda reta. Então você está indo a qual senda? Você está orando por um Deus para te direcionar a uma senda reta. Então você não está indo reto. Não, calma, continua, vamos ver. Qual é a senda reta? A senda dos concedeste graça. Quem concedeu graça? Os judeus ou nós? Judeu não concedeu graça, não. Lei e misericórdia. Nós recebemos a graça. O pedido de um muçulmano ter a mesma graça que nós tivemos. Esse é o pedido dessa oração. E aí, não há dos abominados. Significa os judeus, eles dizem. Porque eles abominavam a Deus. Nem os descaminhados, os persas. Quem é obrigatório fazer orações? Homem, mulher, atingiram a puberdade, né? Os que gozam de plena faculdade mentais, o que tem entendimento. 11, 12 anos é obrigatório. Mas ele é ensinado a orar desde criança. Tributos ou esmolas. Esse aqui, nunca um líder muçulmano peça isso a ninguém. Quando as esmolas e as ofertas para os pobres, muçulmano pobre e rico, contribui sem questionar, sem se preocupar, sem murmurar. Se tem alguém sobre a terra que sabe fazer boas obras sociais, são muçulmanos. Eu não estou dizendo que eles são melhores, mas em obras sociais e finanças, são os que mais sabem dar. Quem é quem leva a zakat, a esmolas, o fakir, que ele é o... Agora, esse é os muçulmanos, que todos os muçulmanos. Porém, hoje o muçulmano faz isso em Foz do Iguaçu,
no mês do Ramadã, em cada 2, 3 meses, eles levantam mais de 500 cestas básicas por cada bairro, por cada favela, e vai distribuindo por cada favela uma cesta básica por família, cada semana, não é cada mês, cada semana. E no mês do Ramadã, não existe um pobre brasileiro em Foz do Iguaçu que passa fome por 30 dias. Porque a obrigação de cada muçulmano, obrigação religiosa, sustentar 60 famílias por dia no mês do Ramadã, no mês do jejum. Não é opcional. Isso aí que eles façam. Eu faço esse aqui, fisabilillah. Fisabilillah em nome de Deus. Eu ajudo em nome de Deus. Que eu consigo, né? Eu não sou rico, mas eu sou muito mais rico. Sou filho do rei. Mas o que eu consigo ajudar ao povo que está ao lado no meu bairro, na favela onde eu moro, consigo dar 2, 3, até às vezes 4 cestas básicas por mês. Isso que eu consigo. E até os árabes às vezes me falam, se você sobra uma coisa, dá para nós vamos dar. Se tem alguém em Foz do Iguaçu que ajudou a problema que aconteceu no Rio Grande do Sul, só a comunidade muçulmana. Containers e aviões mandaram para Rio Grande do Sul cestas básicas de roupa, de comida, de água, de tudo. O que Allah disse aí, credes em Deus e em seu mensageiro e fazer caridade daquilo que Ele vos fez herdar, e aqueles que dentre vós crerem e fizeram caridade, obterão uma grande recompensa. Não é o seu. Mas eles olham por esse aqui e falam, se Allah falou, então Allah vai cumprir. Quantas vezes Jesus nos mandou ajudar os povos? Sabe, eu passo às vezes numa igreja assistir grandes e eu não conheço quem é pobre e quem não é pobre nas igrejas dos outros, mas é óbvio que dentro da minha igreja onde eu congrego, eu sei quem passa fome e quem não. Pela forma que convivência, conhecer, saber no bairro onde mora, eu sei quem é pobre e quem não é pobre, quem vai comer hoje, quem vai comer carne daqui a um mês, quem vai ter feijão para o resto da semana, que não. Eu sei, na minha igreja, mas na sua eu não sei. Então, eu sugiro assim, falando assim, que tal você sabe alguém que está necessitado na sua igreja, irmão, você sabe que no domingo você vai ter poder a sair, comer churrasco, comer pizza. Isso não é pecado, gente. Isso é maravilhoso. Isso é bom. Isso é graça de Deus. Isso é misericórdia. Isso é amor. Mas que tal você, naquele dia de domingo que você vem aí na EBD, e aí esse pobre também vem sedento e tal, e de repente você sozinho, sem ele pedir, sem ninguém perceber na igreja, você entra no banheiro, separa um valorzinho, coloca no bolso, sai ali, e no final do culto você vem abraçar o irmão. E aí, irmão, como você está? Tudo bem? E aí, Deus te mandou esse aqui para hoje você comer uma carninha. O que você acha que vai dizer esse irmão? A mínima palavra. Glória a Deus. Você foi usado para glorificar o nome do Senhor. Uma sacola de feijão, um pedacinho de carne. Esse aí, caridade. A comida faz parte do evangelho, gente. Porque a pessoa precisa comer. Muçulmano, eu fico muito assim feliz quando vê meu povo fazendo isso, e quando se converte, ele faz muito mais, porque ele não liga pela grana, mas liga pelas obras. Eu era muçulmano, cria que a obra vai me salvar. Hoje eu sei que sou salvo pela graça, mas isso aumentou dentro de mim a caridade para fazer mais boas obras, porque isso me leva no galardão. Veja,
A graça me salva. O galardão não é de graça, é por obras. Você é salvo pela graça, grátis. Mas se você vai entrar no galardão, você precisa trabalhar, fazer boas obras. Isso que disse o apóstolo Tiago, né? Vamos lá, rapaz. Você está mudando lá em cima? Ou ele mudou sozinho? Ele sumiu. Agora sim. Jejum. Quem faz jejum aqui? Levanta a mão. Quantos dias você faz por ano? Um dia por mês? Ou um mês? Um dia por mês. Muçulmano faz 30 dias por mês. Por ano. Mas é um mês inteiro. Um mês inteiro. Ele para de comer, de tomar água, de escovar os dentes, de puxar ar sujo, cheirar comida, cheirar perfume, por 30 dias, a partir das 3:30, 4 horas de manhã, até 7:30, 8 horas de noite. Nada de comida, nada de água, nada de mastigar, nada. Imagina em Foz do Iguaçu, calor de 40, 50 graus. E não murmura. E quando o muçulmano não faz no mês do Ramadã um dia de jejum, a propósito, ele tem que fazer. Olha o castigo de Allah para eles. Esse dia que ele faltou a propósito, ele vai repetir 60 dias e vai alimentar 60 famílias por 60 dias cada dia. Eu prefiro fazer jejum. Cada um dia, 60 dias, gente. Nem 30 dias a pessoa consegue. E a pessoa não falta. Eu fazia isso. Eu fazia 30 dias. Hoje eu faço 40 dias. Todo ano. Vamos começar agora em fevereiro. Por que eu faço em fevereiro? Porque começa o Ramadã deles em fevereiro. E por que eu faço igual eles? Eu não faço igual eles. Eu tenho um propósito cada ano com meu Deus para fazer isso. Eu me sinto, quando eu faço jejum e sinto esse sofrimento, chamo a atenção do meu Pai. Sinto a fome dos povos. O ato de jejum é sentir os outros. É viver igual aos outros. Jesus deixou seu reino e veio para cá. Ele veio como um pobre, entre os pobres. Nasceu dentro... tinha um burro, um boi, um não sei o que, ali dentro do... Ele é o rei dos reis. Então, se eu não sinto como os pobres, eu não ajudaria eles. Se 30 dias eu não suporto a fome, que tem pessoas anos e anos não tomam café de manhã, porque não tem sustento. Isso me traz alegria a participar com eles. Mas quando eles terminam 30 dias, eu continuo. Mas vou mais 30 dias, mas eu não sou muçulmano, amigo. E tem muçulmanos, depois desses 30 dias, ele continua o ano inteiro. Terça e quinta. Quem faz jejum terça e quinta? Os judeus. O muçulmano faz terça e quinta. Ah, mas eles são diferentes. Não. Igual. Esses dois povos se unem
não haverá nunca problema na terra, viu? Se muçulmano árabe e judeu se juntam e vivem em comunhão, nunca haverá guerra em todo o resto da vida, em nenhum país. Concorda? Concorda, pastor Cheder? Gerard. Sei lá, americano aí. Certo? Se árabes e judeus nunca mais brigavam e viveram em paz, nunca haverá guerra na terra. Mas para isso acontecer, tem que voltar Jesus. Só Ele pode fazer isso. Acabou de novo. Continuou. Conseguir. É um dos meses do calendário islâmico, mês sagrado para o muçulmano, o mês em que o profeta Muhammad recebeu as revelações de Allah, mês de buscar por salvação e festa. Salvação e festa. Vamos lá. O melhor dia depois do Ramadã para a vida de um muçulmano é o último dia depois de terminar e começa a voltar a comer. Comunhão. Happy Ramadan! Começa ali. Primeiro os abraços. Segundo, o mensef. Arroz, cordeiro, carneiro. Quem aí está vendo um colher, um talher ou uma faca? Amigos, e nesse prato você faz assim. Aqui ninguém melhor do que ninguém. Pobre, rico, come desse jeito. E sabe uma coisa, eu vou te dizer? Quando você experimenta a comida com suas mãos sem tageres, tem outro sabor. Prova. Prova, prova. Quando sua mãe faz aquele arroz e feijão, pega assim um pouquinho, e você vai sentir sabor maravilhoso. Porque se você toca com colher, você vai sentir sabor horrível. Com as mãos. Esse aqui se chama mansaf. Quando eles fazem aquele risoto e mata um cordeiro ou um carneiro, degola e limpa e coloca no forno, ele vira todo e tira pedaçado ali em cima, misturado com arroz, você pega. E aí, abre o pico do outro e fala para ele, abre sua boca. Árabe é bom em comida, viu? Esse aí, arroz, azeitona, carne, pão, tudo. Gosto. Esse aí, depois de terminar, não vai lavar o prato, não vai ter louça. Viu, Brasil? Não vai ter louça, viu? Cadê a esposa? Não tá? Tá. Quem não pode fazer jejum? Quando estiver enfermo, mas quando você cura, vai fazer. Depois, vai repetir, mas um dia por dia. É 30 dias, não são um dia por 60. Porque você está enfermo. Gestante ou lactante. Mulher que tem bebê ou está grávida. Idoso. Idoso aqui, que ele não pode falar, não sabe falar, está com Alzheimer, está tudo. Não é que idoso que ele pode sair, voltar, dirigir e comer, né? Mulher menstruada ou pós-parto. Viram? Mulher muçulmana menstruada não pode tocar em nada. Não pode orar, não pode misericórdia. Se ela morre naqueles momentos, ela vai morrer impura. Eu não sei como o ser humano pode pensar assim. Será que a mulher ela gostaria de ter isso? Não, mas Deus deu isso para uma lavagem para o corpo da mulher, ué. Então, esse aqui, o terceiro pilar, peregrinação. Onde pegou o muçulmano isso? Gente, quando o reino de Israel se dividiu, certo? Foi ordem de Deus para dividir depois do pecado de Salomão. E quando o Jeroboão, né?
pegou o reino do sul, do norte, né? Uma coisa que ele fez estátuas. Por quê? Porque ele disse uma palavra bem clara. Eu devo fazer isso porque, às vezes, o povo vai fazer peregrinação em Jerusalém e voltar para o reino. O judeu fazia peregrinação no templo judeu. E os árabes copiaram isso deles. Os elementos principais de peregrinação, cumprir o Islã, consiste em dar voltas no torno de Al-Kaaba. Onde o povo deu volta 7 vezes. E vem me dizer que a Bíblia não está com o muçulmano. Os montes de Al-Safa e Al-Mura 7 vezes. Os montes Al-Safa e Al-Marwa são os montes onde Abraão levou seu filho Isaac para sacrificar. Naquele lugar, eles rodam e façam depois sacrifício. Vamos ver. Raspar a cabeça e roupas brancas. Quem fez isso na Bíblia? Apóstolo Paulo, quando voltou para Jerusalém, eu tive um voto, eu tive que raspar a cabeça, não é? Atirar pedras nos 3 diabos. E depois me disse que o diabo vai nascer nos Estados Unidos ou na China. 13 diabos na Arábia Saudita. E como vai nascer na China? Eu quero saber como vai nascer na China ou nos Estados Unidos. Mas Trump é o anticristo. Anticristo e o diabo. E tudo vai acontecer, não nos Estados Unidos, não na China, não no Paquistão, não no Irã. Vai acontecer em Palestina, Israel, naquele lugar, segundo a Bíblia. Não é? Me fala, um profeta nasceu lá na China. Não tem. Onde tudo começou, tudo vai terminar, gente. Pessoas boas ou ruins, é Deus que sabe quem vai e quem não vai. Mas os 3 diabos vivem na Arábia Saudita, são 3. Pai, filho e demônio, né? Beijar Al-Kaaba. Sabe esse atirar pedras nos diabos? Sabe quantas pessoas vai para Meca por ano? Só no mês do Hajj, de peregrinação, de 5 a 7 milhões de pessoas de uma vez. E aí eles vão rodar no Kaaba, 7 milhões de pessoas rodando. Quem tropeça cai e morreu. E todo ano morre pessoa, porque se ele caiu e você tentou salvar você, já fui com ele. Ninguém olha para ninguém, passa. Aí tem gente morre. E depois sube naquele monte e começa a tirar pedras ao diabo. Mais de 1500 anos, o povo enterrando o diabo lá, e o diabo ainda está solto. Olha aí, esse que você está vendo aí não é formiga, não é foto de pessoas. E essas pessoas todas vão rodar ao redor desse aqui 7 vezes. Viu? Arábia Saudita, Guerra Santa. Aqui eu vou tentar finalizar, porque é a parte mais importante desse estudo. A Guerra Santa. Nós temos na Bíblia a palavra jihad, combate. Quando disse o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate, terminei a carreira. Mas eles não têm bom combate, ele tem combate assassino. É um mandamento islâmico para guerrear em nome de Allah. O que eu falei, que treina a pessoa, todo muçulmano é preparado e estudado para esse momento. Quando o líder chama, todo mundo vai. Aquelas pessoas de Bin Laden, a guerra em nome de Allah. Veja,
Esse aqui é um versículo no livro do Alcorão dos muçulmanos. Uma conversa entre Deus Allah e um homem que morreu com a guerra santa por causa de Allah. Aí vem esse Deus querendo dar uma coisa a esse homem que morreu por causa dele. Um Deus quer elogiar um servo dele. Certo? Observa bem a conversa de uma pessoa que foi despedaçado por causa de um Deus. E qual seria o desejo desse homem? Ele disse: Allah, exaltado seja, não fala com pessoas, as pessoas a não ser atrás do véu, porém, falou com teu pai, frente a frente. Disse-lhe, Abdullah, é desse jeito que está escrito no Alcorão, viu? Não é que eu acrescentei Abdullah, é esse aqui mesmo, está escrito no Alcorão. É sério? É sério que estou falando. Desejas alguma coisa? Abdullah morreu, despedaçado por uma bomba. Sofreu pra caramba. Eu fui frente de seu Deus. E Deus disse: você deseja alguma coisa, meu servo? E Abdullah respondeu: desejo ser, sim, ressuscitado. Para me casar, ter família, abraçar e festejar. Não. Esse menino deseja ser ressuscitado para lutar novamente por tua causa e ser morto. Então, ser ressuscitado e ser morto, novamente, e ser ressuscitado e ser morto por mais de 1000 vezes. Allah disse: já foi dito que nunca retornarás. Uma pessoa sofreu tanto e morreu, e houve o desejo dela entrar no céu, porque já fez tudo o que devia fazer, já cumpriu todas as suas ordens, já serviu com toda a dignidade, sofreu bastante, despedaçou e foi para descansar. Ele não quer descansar, ele quer voltar a ressuscitar, não para viver bem e formar família, para sofrer de novo, e ressuscitar de novo, e morrer de novo, e se ressuscitar de novo, por causa desse Deus, porque é insatisfeito por causa, esse Deus merece muito mais. Quantas vezes você deseja morrer? Desculpe. Quantas vezes você deseja apanhar por causa de Cristo? Não precisa responder. Mas uma pessoa que não tem salvação, deseja ser sofrido várias e várias e várias, e morrer e levantar, e morrer e levantar, para sofrer novamente por causa de um Deus que nos salva. E a gente tem possibilidade a viver melhor do que ele. Uma vez que apanhar por causa de Cristo, você superou tudo isso. Tudo isso. E Cristo merece, viu? Vive na agraciado ao lado do seu Senhor depois da forma crítica. Crenças islâmicas, crença em Allah como único Deus, divindade, judaísmo, Jeová, Al-Shaddai. Não tem parceiros, não tem Pai, Filho e Espírito Santo. Severíssimo em punição, não perdoa, rapidinho, castiga. Não fala com o homem impessoal. Nosso Deus fala com o homem. Esse aí que não fala com o homem, me trouxe a Cristo porque Cristo falou comigo. 40 anos buscando falar com ele, nunca me respondeu. Cristo me respondeu. Por isso estou aqui. Não tem filho, meu pai tem filho sim. Severíssimo em punição, não é triuno. Nosso Pai, Filho e Espírito Santo é triuno sim. Faça num Deus só. Allah misericordioso, Allah clemente, Allah grande. Allah tem 99 nomes. Nós temos o nome de Deus como misericordioso, temos o clemente, temos o grande, temos um monte de coisa.
muçulmano tem 99 nomes de Deus deles. Um nome de um Deus que eles não têm. Deus é amor. O muçulmano não tem Deus dele que chama Deus de amor. Nós temos um Deus que chama Deus e amor. Se o muçulmano encontra esse Deus, acredita, mudará a vida dele. Acredita que mudará a vida dele. O que crê o muçulmano? Segunda crença, primeira crença, né? Deus é amor, aqui. Segunda crença, crença nos profetas. Quem são os profetas que o muçulmano mais o muçulmano tem profeta e tem Rasul. Rasul que ele leva a que ele escreveu a mensagem, como Moisés, como Elias, como Jesus, como Abraão. Então eles têm esse aí. Veja, e Nabi, que ele é profeta normal, com João Batista e tal aí. Isaías, isso aí. Crença nos profetas. Ou mensageiros de Allah são Adão, Abraão, Moisés, Elias, Jesus, Mohamed. Qual deles nós temos? Os primeiros 4, 5, né? Nós temos Jesus, Elias, Moisés, Abraão, Adão. Mohamed nós não temos. Nós temos Jesus, o profeta. Existem duas classes de profeta, Nabi e Rasul. Nabi, qualquer profeta. Isaías, Jeremias, Ezequiel, são qualquer profeta. Rasul, inspirado por Deus. Apóstolo Paulo, João, Mateus, esses são apóstolos. Rasul. Muhammad, que escreveu um livro. Terceira crença. Crença nos livros sagrados. Quais são os livros que o muçulmano disse que são palavras de Deus mesmo? Aqui, ó. Livro dos judeus, a Taurá, os Salmos. O muçulmano disse que existia a palavra de Deus. Livro dos cristãos, o Evangelho. O muçulmano disse que o Evangelho é a palavra de Deus. Livro dos sabeus, as peças. Vocês já sabem desse livro? Conhecem esse livro? Hã? Escreveu o marido de Esther. Falando de um Deus como Jeová. O muçulmano confessa que esse livro é correto. É o livro dos muçulmanos, o Corão, que é mais dos livros. Apesar que é o último livro. Como ele é mais de uma coisa que nasceu antes dele, eu não sei. Será que a mãe nasceu antes do filho? Ou depois do filho? Não. Depois do filho. Aqui depois do filho, né? Por aí vai. Quarta crença. Crença nos anjos. Deus criou todos os anjos. Anjos bons e mais. Jinn, anjos ruins. Miguel é o anjo patrono dos judeus. Miguel foi o anjo patrono dos judeus, sim. Gabriel, anjo que trouxe a revelação do Alcorão para Mohammed. Língua do céu. Eu falo língua do céu. Ara. Ali coloquei ali um bichinho aqui. Quer falar a língua do céu? Vem aprender comigo. Cada ser humano tem um anjo que anota as boas e as más obras. Cuidado, você fala, você escreve, porque Deus não presta atenção. Mandou Deus escrever. O que ele escreve, ele acredita. Então você pode até suborná-lo. Satanás, Iblis, anjo da morte. Esses são os anjos que o muçulmano acredita neles. Quinta crença, crença no juízo final. Apocalipse. O muçulmano é Allah que julgará todo e Mohammed será o intercessor. Sou Jesus na casa. Porque Adão
Abraão, Moisés e Jesus recusaram de fazer o sentido indignos das dessa. Jesus se sentia indigno para te defender, viu? A gente adora um Deus que ele não é digno para nos defender. Meu Deus do céu. Uma blasfêmia maior do que essa não tem. Não existe. Cuidado. Allah examinará o livro de cada pessoa. Obras, onde tudo está registrado. Depois Allah passará as obras. Falaram da balança? Quem já assistiu a balança comigo hoje? Tudo, 5 anos, 10 anos. Você que fez pergunta, né? Sobre a balança, você. Quem fez a pergunta sobre a balança, sobre o juízo? Então, tudo será lançado na balança. Quem pesa mais, perde mais. Vida após a morte. Inferno e paraíso. É o que nos cremos. A vida após a morte, ou no inferno ou no paraíso. Graças a Deus que nosso Deus nos deu a outra opção. E nós ganhamos esse aqui. Uma religião forte, grande, conhecida, ela não tolera, ela não espera e não tem vergonha em dizer que você está errado. Ela não tem vergonha em falar em qualquer lugar. O muçulmano pode entrar aqui e falar de Allah a qualquer hora. Ele não tem medo, não tem vergonha, não tem nada a impedir-o a entrar e falar aqui. Você terá coragem de ir à mesquita aqui no Brasil, falar de Jesus dentro da mesquita? Tem que ser isso aí no seu coração. Muçulmano na rua grita: Allah é Deus, Muhammad é profeta. Você podia fazer isso na terra deles? Não. Por quê? Porque nós temos um Deus que nos deu ordem para ter mais que todo mundo e não ofender ninguém. Mas não podemos calar. Usamos estratégia, sabedoria, cansa e fé em Deus e vamos seguir para frente, porque esse povo precisa da graça do